Ela pode estar com 3 anos e meio já começando a escrever as palavrinhas. Ela começa naturalmente a desenvolver a escrita por conta própria. Não tem nem que induzi-la a fazer nada. É o tempo todo brincando, dando oportunidade dela conhecer as palavras e a partir dessa oportunidade ela se desenvolver. Comentam sobre a questão da condicionamento, né, de fazer a criança ficar no movimento. A criança só vai ser condicionada se ela estiver fazendo uma coisa que ela não quer, mas está sendo conduzida a fazer aquilo até a força. Então a ideia não é essa. A ideia é fazer espontaneamente, brincando. O que eu ia te perguntar é justamente isso. Os pais devem criar uma expectativa muito grande. Qual o perigo de um pai acabar estressando os filhos, querendo que a criança leia antes dos outros, ou superestimular a criança e aquilo deixar a criança estressada, cansada, e depois isso prejudicar o desenvolvimento dela? Olha, tem que ter o bom senso, né? A medida recomendada máxima é de 3 vezes ao dia, as 5 categorias. Para o ritmo, normalmente, de trabalho dos pais, é pesado, até para colocar em prática, né? Agora, normalmente, por exemplo, eu fiz inadequadamente. Meu filho com 4 anos lia, né? Outros pais fizeram também meio tentando fazer um pouco o que o livro recomenda e fazendo muito errado, e enfim, foi o que o Glendoma fala no início lá do 7º capítulo. Qualquer coisa que você faça, é a questão mesmo que também, né, o Vygotsky, que é uma autoridade da área de educação e psicologia, fala: você dá um passo no aprendizado e a criança dá 2 no desenvolvimento. Então isso é natural. A criança, se tiver oportunidade, o mínimo que seja. Por exemplo, esses joguinhos de cores, se ela estiver no dia a dia, só isso aqui, desde os 6 meses até 1 ano e meio, já fez uma grande diferença na vida dela. Ela pode até não ter tido mais, só que ela vai procurar, ela vai começar a buscar, porque ela entende que as coisas começam, o sentido do que está escrito, que é uma coisa abstrata. Mas a palavra para os pais, então, é o bom senso. É o bom senso, exatamente. Nem querer deles mais do que eles podem dar. E outra coisa, recomendar o seguinte: não atender a demanda que a criança, que ela até exige dos pais, ela quer mais. Na verdade, você vai ceder essa quantidade de brinquedos, porque você tem um contato visual, sensitivo, você está ali disponível para a criança. Esse lado afetivo é muito estimulante para a criança. Então ela quer o brinquedo. Na verdade, acontece o contrário. É a criança querer mais do que o recomendado. Então o Glendoma diz: olha, tem que ser na medida máxima que ele recomenda. Se passar disso, aí se torna uma coisa enjoada e fica assim, desinteressante. Na escola, uma coisa importante é os professores realmente estarem preparados para esse grupo que eles, né, que é chamado de inclusão. Porque a criança é superdotada, ela é considerada superdotada em função de ter sido devidamente, que chamam, né, estimulada, e a partir daí se tornar diferente diante dos demais, porque os demais não tiveram a mesma oportunidade. Então é uma questão assim, o que eu gostaria, que eu acho que o Glendoma também, que ele, tenho certeza que ele quer, é que todas as crianças tenham essa oportunidade, porque é um prazer para os pais ver o resultado, é um prazer para a criança saber que tem essa capacidade e fica muito feliz na escola quando encontra um ambiente que atenda a necessidade de desenvolvimento da leitura que ela tem, de escrita principalmente, porque a escola é um lugar para aprender a escrever bem, escrever corretamente, porque ler, ela já aprendeu, ela já pode aprender. Com 2 anos e meio, os pais podem fazer a grande parceria entre a escola e a família. Essa, para mim, é a parceria ideal. Os pais vão ser mais felizes, porque a relação afetiva também é maior. E depois do intervalo, vamos conhecer um bebê que está sendo estimulado pela técnica. Fica aí que eu já volto. No Globo Comunidade de hoje estamos falando de bebês leitores. E agora vamos conhecer o Pedro, que aos 9 meses já começa a identificar as letras. Pedro tem 9 meses. Desde os 6, a mãe faz pequenas sessões por dia de estimulação com figuras e palavras. Pedro adora e a cada palavrinha nova reage com festa. A princípio, assim, eu fiquei preocupada de ser uma coisa mecânica, né? Mostrar palavras e a criança decorar a palavra. Eu fiquei preocupada com isso. Mas aí eu comprei o livro, li todo o livro e achei interessante, assim, o processo.
E pensei assim, se for uma coisa assim dinâmica, né, como tá sendo, ele gosta, ele brinca, ele curte, eu falei, acho que não tem problema nenhum, porque se fosse uma coisa mecânica dele decorar, eu acharia que não fosse legal. E assim, eu acho que a gente tem que usar o bom senso. A partir do momento que ele estiver curtindo, eu acho que vale a pena, sabe? Para ele ter um melhor desempenho na escola, né? Porque eu acho que leitura e interpretação é o básico de tudo, né? Na educação. Olha aqui. Tá escrito aqui, ó. Cenoura! Olha, eu ainda não fiz nenhum teste com ele para saber se ele está reconhecendo ou não a palavra, porque até mesmo o Glamon, ele fala isso que não é para ficar fazendo teste na criança, né? A própria criança vai te mostrar quando ela souber a palavra. Mas eu vejo que ele curte, cada palavra nova, eu vejo a motivação dele diferente, né? Eu vejo que ele está motivado, motivado à leitura, ele vê a figura, né? Ele vê a figura, vê que a figura é diferente, vê que a palavra também é diferente. E eu vejo que ele está estimulado, que ele gosta da brincadeira, porque é uma brincadeira. E com que frequência você faz essa estimulação? Olha, a técnica pede para fazer assim com uma frequência de 3 vezes, né, ao dia. Então você faz 3 vezes, é 1 minutinho só. Não é muito tempo e você também não deve ficar repetindo a palavra. Fala uma vez só e se ele teve interesse, ótimo, né? E se você não deve ficar frisando a palavra, não. Você já percebeu ele cansado alguma vez, ou que ele não queria já percebi. Leitura? E o que você faz? Não, eu deixo, não repito e desisto da brincadeira e depois, em um outro momento, a gente volta a brincar. Tá, uma hora que ele tá mais animado e tal. Porque criança é assim, às vezes tá animado, às vezes não, né? Ele ficou doentinho esses dias, eu não fiz, eu parei de fazer, deixei ele melhorar, para depois eu voltar de novo. Tem uma curiosidade durante a técnica? Você disse, por exemplo, quando ele tem um brinquedo novo, uma figura nova? Tem, essa é a curiosidade. Porque a palavra, eu vejo assim, a palavra que já tem, porque você repete a palavra 5 dias. 5 dias, 3 vezes ao dia. Então, são muitas vezes que ele vai ver aquela palavra. Aquelas palavras mais velhas, ele não é muito estimulado. Ele parece que já conhece aquela palavra. E quando vem uma nova, ele olha pra mim, tipo, tá diferente essa palavra. Eu não conheço, eu nunca vi. Ele olha com diferença. E o que você espera do Pedro a partir dessa técnica que você está usando? Eu espero que ele tenha um bom desenvolvimento na leitura, que eu acho que leitura é muito importante, né? Não só a leitura como a interpretação. Eu quero que ele saiba interpretar, né? Uma leitura dinâmica, que ele saiba o que realmente está escrito. Então, por isso que até às vezes eu não mostro figura, eu mostro o próprio objeto, que eu mostro a fruta, a verdura, né? Eu mostro para ele o brinquedo dele, coloco o nome. As crianças já passam muito tempo na escola depois. Você não tem medo que ele fique cansado? Às vezes eu me preocupo com isso, sim. Às vezes eu fico preocupada com isso. Ele chegar na escola, ele tá muito à frente também das outras crianças e achar a escola chata. Mas é um risco que eu tô correndo, né?